Meus queridos, eu quero convidar vocês para nós meditarmos hoje no Evangelho de Lucas. Lucas 19, nós leremos do primeiro versículo até o 10, onde diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero pousar, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com grande alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. O último versículo, especialmente, nos diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este versículo é o versículo tema do Evangelho de Lucas. Se você pegar todo o Evangelho de Lucas, o tema a que se propôs discorrer e relatar o evangelista é este versículo. O Filho do Homem, Jesus Cristo, veio para buscar, e não só buscar, não só ir de encontro, mas veio para buscar e salvar, e trazer salvação, libertação, resgate àquele que estava perdido. Esse é o tema central deste versículo. É por isso que, para cumprir esse versículo, é que Jesus dispõe no seu coração a pousar, a ficar na casa desse homem chamado Zaqueu. E eu quero com vocês nessa noite perceber o privilégio de alguém ao receber, ao hospedar Jesus Cristo. Nós aprendemos no domingo passado que aquele centurião diz que nem era digno de receber Cristo em casa. Ele se declinou na proposta de que Jesus fosse para sua casa curar o seu servo. Ou seja, diga apenas uma palavra, meu servo será curado. Agora, este caso, Jesus se dispõe, Jesus se propõe, Jesus toma a iniciativa de ir ficar na casa do Zaqueu. Hospedar um hóspede dessa magnitude é algo extraordinário. E mais extraordinário ainda é perceber que a iniciativa, o desejo, a proposta, o querer ir para a sua casa, parte dele, parte do Cristo. Zaqueu era chefe dos publicanos. O que é isso, amados? Para nós não tem muito sentido. O que é publicano? Publicano é o cobrador de impostos da época. Israel era escravizada por Roma, e os soldados romanos montavam seus postos e a sua Secretaria Nacional de Fazenda, onde ali alguém cobrava os tributos de Israel para Roma. O cobrador de imposto, o publicano, era alguém de Israel, um judeu, que ia trabalhar para Roma, para cobrar imposto dos seus irmãos. Imagina um povo que é escravizado, digamos que nós temos aí 10 irmãos na família, vem alguém e faz da nossa família escrava,
escraviza a nossa família. Aí um dos irmãos resolve se vender para o escravador, para o que está comprando e escravizando a família sua. Um desses irmãos vai trabalhar para essa pessoa e cobrar imposto de você. Ou seja, é de uma traição, de uma trairagem terrível. Mas não bastava, eles não só cobravam o imposto que era devido, eles cobravam a mais, eles enriqueciam. Eles ficavam ricos porque cobravam de forma fraudulenta e de extorsão, sugavam aquele povo que já não tinha nada, os seus próprios irmãos, e enriquecia. Trabalhava por opressor e ainda sugava o bolso, o trabalho, o suor dos seus próprios irmãos. Então era alguém totalmente desprezível para a nação de Israel. Tanto é verdade, amado, que se numa família acontecesse isso com um filho desse, aquela família o expulsava de casa se fosse solteiro. Era considerado um infiel, um traidor. A família o abandonava, de tão grave que era considerado. O ódio que o povo tinha por um cobrador de imposto, por um publicano. O Zaqueu era chefe desses cobradores na cidade de Jericó. Você imagina o ódio que Israel tinha desse tipo de gente. Tanto é que ao transitar entre eles, o que acontecia? Eles eram chotados, empurrados, se falava a palavra de baixo calão para aquele povo, alguns cuspiam neles. Eles não podiam nem entrar nas reuniões familiares, eles não se reuniam no Shabá, que era após as 18 horas da sexta-feira, se reuniam para dar graças a Deus pelo dia de descanso, que era o sábado. Eles não faziam parte, eles eram considerados a escória da sociedade por Israel. Agora, que impressionante é esse fato de que um dos chefes desse tipo de gente tem o desejo de ver Jesus. Nós vimos nos últimos 2 domingos que Jesus purifica um leproso, e Jesus cura à distância o filho de alguém que é romano, de um centurião romano, fazendo-nos entender que Cristo veio para todos. E agora a iniciativa parte de Jesus. O homem é pequeno, é quase que anão, não consegue ver Jesus, a multidão o cerca, ele sobe a uma árvore, aí de repente Jesus passando por ali, ele sabia que Jesus ia passar por ali, aí Jesus para debaixo da árvore e fala: ô Zaqueu, desce aí que eu quero pousar na tua casa. Você imagina o espanto desse homem, que era considerado trapo de imundícia daquela nação. Aí o homem, de repente, a voz do mestre, daquele a quem ele queria ver, ecoando em seu ouvido, desce depressa. Eu acho que ele caiu até da árvore onde descia ali, porque a surpresa foi muito grande. Eu quero pousar na sua casa. Meu Deus do céu, o que é isso? Pousar na minha casa. Você imagina o conflito emocional, psíquico da vida desse homem. Eu sou tratado como nada, como traidor. O mestre, por excelência, o Cristo ungido, o Messias, quer ficar na minha casa. E muito depressa, ele diz que, a Bíblia diz que ele acolhe Jesus em casa. Ele leva Jesus para a sua casa. Agora, amados, nós podemos tirar algumas lições deste evento. Primeiro, havia uma disposição no coração, porque ele se interessava por ver Jesus, não sei se por curiosidade, por conhecer a fama, não sei quais as razões, mas fato é que ele desce depressa e imediatamente indo, levando Jesus para sua casa, os seus irmãos ali, que o considerava traidor. Aí, não só ele é considerado traidor, mas a índole, o caráter do próprio Cristo é colocado em xeque. Os que viram acontecer isso falaram: olha aí, esse Messias aí é fraude, esse Messias não é verdadeiro, porque ele vai comer na casa de um pecador, vai pousar na casa de um cobrador de imposto. Como isso? Esse Messias não deve ser o Messias verdadeiro, porque ele está com um pessoal aí de uma fama duvidosa. Esse pessoal que está rodeado com ele querendo agora pousar na casa de um tipo de gente que não é aceito. Aí, trazendo para os nossos dias, eu não sei que tipo de gente que é odiado na nossa sociedade.
Porque nós não temos cobradores de impostos. Nós temos o leão mesmo que come o nosso dinheiro, né? É o imposto de renda, é o governo que não cobra mais, desconta na fonte dos empresários, dos funcionários, passou daquele valor, desconta. Mas que tipo de gente hoje é, por nós religiosos, considerado a escória da sociedade? O que você me diria? Pensou Jesus Cristo indo, pedindo para pousar na casa de um dependente químico, de um drogado? Aí você olha para ele: Jesus, não vai dar para seguir o senhor não, você vai pousar na casa desse pessoal aí? Tem certeza, Jesus, que o senhor não está equivocado com a sua proposta? Ou de repente ele ir para a casa de um homossexual? Porque parece que hoje a escolha da sociedade para nós, para grande parte da religião, é a homossexualidade. Você imagina Jesus parando, imagina Jesus passando por uma parada gay e dizendo que quer pousar na casa daquele mais devasso que ali estivesse se manifestando, se revelando. Qual que seria a atitude nossa com relação a esse Jesus? Vamos ser sinceros, amado, você continuaria seguindo com ele ou fala: não dá mais, não vou seguir o senhor não? Porque os apóstolos estavam juntos. Imagina a cara do Pedro, né? Ranzinza do jeito que era, sistemático, cheio de dar conselho para Jesus. Você vai perceber isso nos evangelhos, é fantástico. Você imagina o Pedro, você está brincando que o senhor vai querer ficar na casa desse Zaqueu? Esse cara nos explora, ainda é chefe daqueles que nos exploram. O cara está podre de rico e não é dele nem o dinheiro. Não vou seguir o senhor mais não. E não é verdade que muitas vezes, diante dos nossos atos de misericórdia, de compaixão, do abraço, com pessoas que, pelo julgo da religião, pelo tribunal da religião, que igual nós já aprendemos, quando nós abraçamos e acolhemos esse tipo de gente, não é bem verdade que muitos já olham para a gente com outro olhar? Não estou falando que aqui é uma comunidade inclusiva, não. Aqui não é comunidade de igreja inclusiva, não. Mas é uma comunidade acolhedora. Aqui todo ser humano é bem recebido, é acolhido. Porque o preconceito é um dos maiores pecados. O preconceito é a indiferença. Porque quando eu sou preconceituoso, eu olho para aquele que não pensa como eu sou, que não tem a moral que eu tenho, que eu acho que eu tenho, que eu sou ilibado, eu olho com o meu olhar preconceituoso, ele é cheio de indiferença. Eu o trato com indiferença. E a indiferença talvez é o pior dos pecados. Porque você imagine a situação do Zaqueu. Quando desce em meio à multidão, imagina a multidão e o Pedro e os discípulos, tudo, falou: agora nós estamos enrolados. Andar com Jesus é dar a cara a tapa, muitas vezes. Tomar os lados de Jesus, abraçar quem Jesus abraçou, é arrumar problema com os fundamentalistas, com os moralistas. Como é? Eu experimento isso sempre, mas eu não vou deixar de abraçar, de acolher, de admoestar, de falar a verdade, de perceber. Mas Jesus vai para a casa desse homem, amados, e aí eu começo a ver algumas atitudes que Zaqueu tem, que revelam de fato se nós somos convertidos ou não. O que acontece na vida desse homem, amado, me faz eu e você pensar nessa noite se de fato nós somos seguidores de Jesus ou se nós somos seguidores da religião. Porque esse homem foi encontrado pela graça. Esse homem abriu o coração para receber Jesus Cristo na sua casa. Casa é intimidade, casa é o lugar da privacidade. Casa você só leva para a sua casa, e especialmente naquela cultura, você só leva alguém do qual você está disposto a cuidar e hospedar. E quantos dias ele quiser ficar. A cultura de Israel era assim. Quantos dias ele precisasse ficar. Mas o Zaqueu abre, a Bíblia diz o quê? Que ele chega e recebe Jesus, ele desce rapidamente e recebe Jesus com alegria. Aí, receber a Cristo com alegria é um do princípio daqueles que receberam a salvação de Jesus. A alegria de ter
um encontro com Cristo, a alegria de permitir que Cristo seja o seu hóspede, a alegria esboçada no rosto, na alma, no coração daquele que entregou-se a Cristo. Mas eu não posso ficar triste? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a pressa em receber e a alegria, o contentamento em saber quem era Cristo, a despeito da sua situação miserável e de todo o preconceito recebido, isso nos faz entender que uma das características daqueles que receberam Jesus Cristo é a alegria predominante no seu ser. Por isso que o crente é alguém, o cristão é alguém alegre, é alguém que, não estou dizendo que é o que vive rindo à toa, não, é alguém alegre, não é alguém amargurado. Se alguém vive na amargura, não estou dizendo que é alguém que passe por período de amargura, isso é normal, mas tem gente que é amargurado a vida inteira. O Zaqueu se alegrou, recebeu ele com um coração alegre, expansivo, não ficou constrangido com a crítica do outro. Receber o Senhor na sua casa é muito mais do que nós achamos que é. O Zaqueu recebe Jesus Cristo, e aqui eu começo a ver de fato quem converteu, quem não converteu, quem é discípulo de Jesus e quem não é discípulo de Jesus. O versículo, Jesus Cristo não fez nenhuma exigência? Fez? Não. Vou indo para a tua casa, não disse se ia ter janta, se não ia ter janta, se ia ter pouso, se ia ter banho, não sei, ele não fez exigência nenhuma. Eu quero ir para a tua casa, querido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que você havia perdido. Aí o versículo 8 fala que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus apenas entrou, acabou de entrar, o homem foi provocado de uma forma tão fantástica que já mudou o bolso, converteu o bolso do Zaqueu na hora. O cara era rico, ele falou: olha, a metade do que eu tenho vou dar para os pobres. Jesus não mandou ele dar nada para pobre, e nem devolver nada. Jesus não falou nada, estava batendo papo ali. Ele já teve uma postura de quem realmente teve a sua consciência iluminada pela presença do Cristo. Primeiro fato, daquele que de fato teve a sua mente iluminada, a sua consciência iluminada pelo Evangelho, é que o que é dele não é dele mais, é de todo mundo. Metade do que eu tenho, eu dou para os pobres. Jesus não mandou dar nada para ninguém, mas ele, com esse encontro, a sua consciência foi expandida, ele percebeu o que de fato tinha valor. Por isso que seguir Jesus Cristo, primeiro é ficar mais pobre do que rico. Amém? Mas não, as propostas aí nos ambientes evangélicos não é o contrário, é você vem para Jesus Cristo porque você era pobre, você fica rico. Não é isso que a gente escuta? As demandas, as propostas sensacionalistas, as manchetes dos cultos: venha para a nossa igreja que se você é empregado, você vai tornar-se um empresário. Se você ganha apenas 5 mil reais, você passará a ganhar 50. Aliás, 50 não, 500, porque é 100 vezes mais que Deus te dá. O Evangelho de Jesus é: venha para Jesus Cristo, que se você tem alguma coisa, já dá metade para os pobres. É a situação de quem converteu. Ele era rico, não estou mandando você dar metade para os pobres, não. É ter um coração generoso, de perceber o pobre, de perceber que eu tenho demais, perto do meu povo que não tem nada. A nação de Israel era pobre, extremamente pobre, aquele homem era extremamente rico. Quem encontrou-se com Jesus não acumula mais para si. Quem encontrou-se com Jesus é o que Paulo vai escrever a Timóteo. Ele vive a satisfação. Quem tem dinheiro tem que viver bem, comer bem, viajar, mas tem que ajudar o pobre. Se olhar a carta ao Tiago, ele pega pesado com o rico. Aliás, Jesus pegou pesado com o rico. Você não gosta de rico? Eu amo os ricos, amo os pobres, amo todo mundo. Jesus falou, inclusive, se alguém quisesse ficar rico, não cair nessa loucuragem, porque é mais fácil passar num camelo no buraco de agulha do que entrar num rico no reino dos céus.
É apologia à pobreza? Não. É que dificilmente aquele que tem muito consegue confiar em Deus, porque ele tem tudo. Então o Evangelho expande a minha consciência para eu confiar no Cristo. E se eu tenho muito, eu percebo a necessidade do outro. Eu percebo que está passando fome perto de mim. Essa é uma das primeiras características daquele que teve um encontro com Cristo. Aquele que Cristo é hóspede definitivo da sua vida. Metade eu vou dar para os pobres. Imagina Jesus até surpreso, né? Apesar que nada surpreende Jesus. Só o centurião que surpreendeu por causa da fé. Eu imagino Jesus olhando e falando, acabei de entrar na casa desse homem e já provoquei a consciência dele. A consciência para distribuir, a consciência para cuidar um dos outros. Isso aqui não é socialismo, não. Dom Heber Câmara vai dizer que quando eu falo que tem que ajudar o pobre, diz que eu sou generoso, mas quando eu convoco todo mundo para dar metade dos seus bens, ou fazer uma campanha para repartir o seu com o pobre, diz que eu sou da esquerda, sou comunista. O Evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com esquerda, nem com direita, com ideologia política. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é diferenciado por causa do amor, que faz eu dividir. É muito claro, tem gente que fica falando que Jesus era da esquerda, Jesus era socialista. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, vai estudar os Evangelhos. Jesus Cristo não veio fundar reino terreno aqui não. Jesus Cristo não veio fundar aqui uma instituição, um reino visível, não. Ele veio nos salvar, porque nós estávamos perdidos. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora, enquanto esse reino eterno não se estabeleça, cabe a mim e a você cuidar do pobre e da viúva e do estrangeiro, diz a palavra. Porque a verdadeira religião é essa, disse Tiago, cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro. Repartir o que tem. E daí estamos passando no teste da conversão aí ou não? Não erga a mão não fala nada não. Vamos repetir. Agora ele vai além. Dou metade do que eu tenho para os pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 4 vezes mais a lei mandava. Devolver 4 vezes mais. Se de alguém extorquir, é bem possível que ele extorquiu, né? Cobrador de impostos, chefe do cobrador dos impostos, é bem possível que ele extorquiu. Ou seja, ele percebeu que ao encontrar-se com Cristo, nasceu na sua consciência um desejo por equidade, por justiça, e justiça financeira. Vou pagar 4 vezes mais àqueles que eu roubei, que eu extorqui. Agora, meus irmãos, vamos ser sinceros. O que nós como igreja, qual tem sido a postura minha e sua como igreja, com relação à justiça? Justiça familiar. Eu vejo nos nossos dias, gente, pais aposentados, ganhando salário mínimo, filho folgado, fazendo empréstimo no nome dos coitadinhos, e não paga. E o coitado chega lá, tem R$200, 300 para comer. Injustiça. E diz que é de Jesus. Qual Jesus? Filhos folgados, para enriquecerem, para viverem uma vida cômoda, arrumam 2, 3, 4 filhos e colocam para os coitados dos avós cuidar. Injustiça. Não tem Jesus. Não estou falando de necessidade, pais que precisam ajudar seus filhos, não, folgado. Esse dia estava uma irmã relatando para mim, então pastor, o fulano deixa lá a criancinha de 5 anos, com a outra pessoa, com a minha mãezinha, não sei quantos anos. Eu falei, não encontrou Jesus, está sendo injusto. Injusto. Equidade, amado, a gente só pensa na gente, e vai sendo peso na vida dos outros. E como eu posso dizer que eu tenho Jesus, se eu não consigo discernir o mínimo de justiça naquilo que eu posso fazer com as minhas mãos? Pais folgados também, que sugam as energias dos seus filhos, que pegam tudo que os seus filhos têm e não repartem, que omite. Alguém esses dias me disse, então, eu tinha uma pensão que era da minha avó, o meu pai pegou a pensão para ele e não me dá a pensão, e eu passo necessidade. Meu Deus!
Que Cristo que nós servimos. Filhos, irmãos que compram dos outros, compra coisa supérflua, compra bolo, não é que bolo é supérfluo, mas é guloseima, compra perfume, compra roupa, e não paga, e a irmã cobra, e cobra, e cobra, então, dando glória a Deus, a Jesus, vai se converter. Não encontrou com Jesus, amado, me perdoe, não passa a mão na cabeça não, ou vontade de pegar um abacaxi desse para mim, trazer para o gabinete, gente sendo injustiçada, e glória a Deus, e ceia, participa da ceia, eu sou de Jesus, qual Jesus? Porque o Zaqueu falou, vou dar e vou devolver 4 vezes mais, não vou cometer injustiça. Percepção, amados, perceba quem está sendo injustiçado perto de você, perceba, a pessoa já não tem nada se ainda tira o que é dela, você atrasa um pagamento, esse dia a irmã falando para mim, fulano, ciclano, beltrano não pagou, e eu tenho que pagar o boleto agora não sei se é Jequiti, Boticário, não sei das quantas lá, e abençoado dos crentes que devia para ela, de boa, Jesus, eu não aguento, está errado, não converteu, ou está fora do negócio, está cometendo injustiça. Gente, vamos acordar para a vida, vamos perceber isso em nós e ver, de repente é o dia de nós de fato permitir que Jesus Cristo entre na nossa casa, entre na nossa vida e a gente se converte de verdade. Vamos nos enxergar hoje, nessa noite. Zaqueu fez tudo isso, Jesus falou, hoje entrou salvação na sua casa. Que salvação que entrou? Ele era o pai de família, se ele teve a mente aberta, se ele teve uma metanoia, uma transformação de luz no Cristo, possivelmente a sua família como líder da casa, possivelmente aqueles que convivessem com ele, os seus familiares, teriam a possibilidade de ter um encontro com esse Cristo, de experimentar de fato dessa luz que ele aprendeu e que ele teve na sua consciência. E não significa que quando fala em salvação, a gente acha em céu, não, salvação nesse sentido, há uma possibilidade que isso agora de fato mude, porque ele é o pai de família, e a um pai de família se requer esse tipo de postura, de alguém que é justo, de alguém que teve um encontro com Cristo, aí é possível que muita mais gente, muitos outros dessa família, creiam e sejam salvos de si mesmo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o evangelho que eu creio. Justiça e partilha. Concluindo, quando Jesus entra na nossa casa, primeiro o que ele faz é transformar nosso caráter, restituir aquilo que roubou. Quando Jesus entra na nossa vida, há um desejo de amar os pobres, os necessitados. Quando Jesus entra em nossa vida, há uma conscientização da nossa identidade e do nosso propósito. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu me enxergo como um perdido, mas me posiciono como um salvo. Eu me enxergo como aquele que de fato está desconfigurado e errou a vida inteira, mas eu me levanto e tenho a postura daquele que foi encontrado, foi achado, foi perdoado, foi salvo, porque a salvação chegou à nossa casa, à nossa vida, à nossa mente.